Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês Boa estão? tarde. Espero Boa que todos tarde. estejam bem. Muita saúde e paz. Vamos para a nossa aula de hoje. Lembrando que na nossa última aula a gente começou a falar das razões trigonométricas. Falamos o que era o seno, cosseno e tangente. Falamos o que é um triângulo retângulo, como que é chamado os seus lados, tudo bem? Aprendemos a classificar o cateto em oposto e adjacente e resolvemos alguns probleminhas, tudo bem? Ficou aquela relação de ângulos complementares em que a soma deles é igual a 90, que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Por que que isso acontecia? Porque alfa e beta eram os outros dois ângulos do triângulo retângulo, e eles são complementares. O que é isso? A soma de suas medidas é igual a 90 graus. Tudo bem? Então, gente, nessa aula nós iremos falar da... Deixa eu ver aqui, microfone. Ellison. Ellison, vê se dá para desligar teu microfone. Tá aqui, desativar o som. Pronto. Então, vamos compartilhar aqui a tela. Todo mundo já sabe, né? Qualquer dúvida pode levantar a mãozinha, tá? Ou então ligar o microfone e fazer a sua pergunta. Tá todo mundo vendo o livro aí? Sim. Trigonometria na circunferência. Gente, até então nós estudamos a trigonometria onde ela estava restrita, tá, aos ângulos de 30, 45 e 60. A trigonometria é apenas esses ângulos? Não. Existe uma trigonometria além desses ângulos ou arcos, que a gente vai aprender a falar também, usar esses termos de arcos, tudo bem? Porque a gente estava só aplicando no triângulo retângulo, mas isso é apenas a parte introdutória do estudo de trigonometria. A nível de ensino médio, a gente vai aprender que a trigonometria ela vai se expandir muito, mas muito mesmo. Aqui é um assunto que a gente vai ter pelo menos um bimestre inteiro falando dele, tá? E nós aqui iremos falar da trigonometria na circunferência, onde inicialmente é importante que a gente destaque o quê? Lembrar o que vem a ser, gente, uma circunferência, tudo bem? Vocês ainda não estão com o livro, né? Lembrando que esse é o livro de vocês, tá bom? E que a circunferência, gente, ela vai ter uma função muito importante aqui na trigonometria. Por quê? Porque a gente vai falar de arcos, tudo bem? Na introdução do nosso livro, parece aí, ó, um atleta paraolímpica, né? E aí você percebe que ela está segurando aqui, ó, o pneu, a roda de uma bicicleta. Logo depois aí, ó, ele faz uma pista, tá bom? Onde essa pista vai ter uma determinada curvatura, tudo bem? Vai ter um determinado arco, tudo bem? Aí ele fala aqui, ó, esta imagem é a apresentação artística, tá? As cores utilizadas não correspondem aos reais dos elementos ilustrados e não são proporcionais. Mas vocês já se perguntaram nessas corridas, vocês já perceberam que um atleta ele corre mais à frente do que o outro? E aí a gente fica se perguntando, ora, tá lá mais à frente, significa dizer que ele vai ganhar. Mas muita atenção, ele está saindo mais afastado de onde? Do centro dessa circunferência. Quanto maior é o raio, maior é esse comprimento, né? Essa curvatura. Então, ele vai ter que andar mais. Então, esses deslocamentos aí é exatamente para compensar, para que todos eles percorram as mesmas distâncias, tudo bem? Então, tem uma aplicação bem interessante, ó. Aí ele fala aqui sobre a Olimpíada. Eu queria que depois vocês fizessem a leitura disso aqui tudo, tá bom? E aí a gente começa aqui, ó, a falar da trigonometria na circunferência, tudo bem? Olha só, o estudo da trigonometria é um assunto bem histórico, tá? É importante que a gente tenha ideia do que a trigonometria tem de importante para a gente, tudo bem? Então ele diz o seguinte: em anos anteriores,
utilizamos a trigonometria para calcular a medida de lados ou ângulos do triângulo. Então, ó, observa que foi dessa forma que nós começamos, tá? Trígono significa triângulo e metria medida. Nós já destacamos isso daí, tá bom? Deixa eu destacar mais uma vez aqui, ó. A trigonometria nada mais é do que o estudo das medidas no triângulo. Vimos também que para cada ângulo agudo do triângulo retângulo tem-se um valor para seno, cosseno e tangente. Isso nós vimos na aula passada. Fizemos aquela tabelinha e a gente ficou aquela regrinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide o numerador por 2, raiz no numerador. Então, você tem o seno e o cosseno de maneira bem rápida. E como é que a gente descobre a tangente? Lembrando que a tangente... Ei, fala, a internet está caindo. Tudo bem, tá? Essa aula está sendo gravada, gente, não esqueçam. Mais tarde eu estarei disponibilizando ela, tá bom? E aí, com a razão do seno e do cosseno, a gente encontra a tangente. Então, ó, vimos que para cada ângulo do triângulo retângulo tem-se um valor para seno e cosseno e tangente. Esse estudo surgiu há milhares de anos, com a necessidade de resolver situações como medir a altura de uma pirâmide, a largura de um rio, situações que hoje nós temos acesso, tá bom? De maneira bem mais prática, tá bem? Então, ele diz o seguinte: aqui nós iremos estudar as razões trigonométricas aos elementos de uma circunferência. Mas, gente, eu pergunto a vocês: vocês sabem o que é uma circunferência? Hum? Vocês sabem o que é uma circunferência? É o Deixa eu ver. contorno. Oi? É o contorno. É o contorno, muito bem, é o contorno. Mas eu posso ter um contorno assim, ó. Tá, ó. Isso É seria um o contorno contorno. de um círculo. Boa. É o contorno de um círculo. E o que é um círculo? É a representação plana de uma esfera. Representação plano de uma esfera. Aí você teve uma visão muito, muito, muito boa. Mas a representação plana, pode ser, mas a gente vai pensar dessa forma, tá? Olha só, existe sim diferença entre círculo e circunferência, tá bom? Olha só aqui, ó, com a ajuda do computador, a gente consegue ter uma circunferência perfeita. O que seria uma circunferência? Nada mais é, ó, atenção, gente. O que vem a ser a circunferência? Nada mais é do que um conjunto de pontos, tá? Equidistantes de um ponto fixo, chamado centro ou origem da circunferência. Então, aqui eu tenho aqui, ó, um ponto A, eu tenho aqui um ponto B, eu tenho aqui um ponto C, eu tenho aqui um ponto D. Tudo bem? Então, esses pontos, se a distância deles até a circunferência, eu tento fazer bem direitinho, mas foi demais agora. Se a distância desse ponto ao centro da circunferência são iguais, então tudo isso daí vai formar uma circunferência. Como foi dito, uma circunferência nada mais é do que uma linha, tá certo? Que vai delimitar uma região interna da região que externa, tudo bem? Então, aqui eu vou ter o centro da circunferência, que eu vou chamar de O, ou seja, eu chamei de C ali, então vou chamar aqui de O, tudo bem? Para que seja uma circunferência, tá bom? A distância de O até A é a mesma distância de O até B, que é a mesma distância de O até C, que é a mesma distância de O até D, tá ok? Então, essas distâncias aí, gente, elas tem um nomezinho para elas, vocês sabem qual é? A distância de O até A é igual à distância de O até B, que é a mesma distância de O até C, que é a mesma distância de O até D. E essa É o distância é raio chamada para de você. São os raios. De raio.
Muito bem. O que vem ser, então, o raio, gente? O raio nada mais é do que o segmento de reta que liga o centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência. Então, atentem bem, tá? A circunferência é a linha que delimita uma região interna da região externa, em que essa linha é formada por infinitos pontos equidistante de um ponto fixo chamado centro ou origem da circunferência. Professor, e o que é o círculo, então? O círculo já é a união da circunferência com a sua região interna. Tudo bem? Então, fique atenção. Por exemplo, uma moeda, ela dá a ideia de círculo ou circunferência? Círculo. Círculo. Moeda, círculo, tá? Uma aliança, tá? Você usa no dedo, dá a ideia de quê? Circunferência. De Circunferência. circunferência. Uma pizza, dá a ideia de quê? Círculo. Círculo. É um bambolê, Circunferência. circunferência. Então, todo mundo já sabe qual é a diferença de círculo e circunferência. Então, a partir de agora, outra coisa que eu quero que vocês não esqueçam mais nunca é que quem tem área, quem é que tem área? É o círculo ou é a circunferência? Circunferência. Oi. A circunferência é a linha que delimita a região É o interna da círculo. região externa. Quem tem área é o círculo. E a área é dada pela expressão π, quem? Vezes R, o quê? Ao quadrado. Essa fórmula aqui calcula o quê? A área do círculo. Já a circunferência, ela tem comprimento. Se eu quebrar bem aqui, esticar esse pedacinho, é um comprimento. Quem é o comprimento da circunferência? 2 vezes π vezes quem? Vezes R. Atenção, o círculo ocupa uma área, tá bom? Já a circunferência, ela possui um comprimento. Aqui, ó, é o comprimento da circunferência. Tá bom? Não me esqueçam disso. O círculo tem área e a circunferência tem comprimento. Gente, baseado nessas definições aqui, nós temos alguns segmentos importantes, alguns elementos importantes da circunferência. Temos o centro, representado por O, nós temos o raio, que é o segmento de reta que liga o centro a qualquer ponto da circunferência. Nós vamos ter o diâmetro. Alguém lembra o que é o diâmetro? Olha só, aqui é o raio e aqui é o raio. Então, isso aqui tudo, ó, vai representar quem, ó? Isso aqui tudo vai representar o diâmetro. O que é o diâmetro? Alguém lembra? O diâmetro é o segmento de reta que liga dois pontos da circunferência, obrigatoriamente passando pelo centro. Tudo bem? O diâmetro vai ligar dois pontos da circunferência, dois pontos distintos, tá? Passando pelo centro. O Quem diâmetro é o é duas vezes diâmetro? o raio, né? Duas vezes a medida de quem? Do raio. Em consequência disso, o raio é quem? É a metade da medida de quem? Do diâmetro. Tá ok? Tem outro elementozinho que a gente chama de corda. O que é uma corda? É a união de dois pontos da circunferência sem passar pelo centro. Por exemplo, ó, BA. BA é uma corda, ó, ligou dois pontos da circunferência, passou pelo centro? Não. O diâmetro também é chamado de maior corda de uma circunferência, tudo bem? E aí no nosso livro ele traz, ó, que o comprimento de uma circunferência é dado pela expressão 2πr, tá bom? Exatamente o que nós colocamos aqui, tudo bem? Tá bom? Tranquilo? Maravilha? Gente, e uma circunferência, galera, tá? Ela vai o quê? Se eu considerar dois pontos distintos de uma circunferência, então significa dizer que ela vai dividir a circunferência. E ela divide essa linha, que é a circunferência, em arcos, tudo bem? Onde esse arco, ele é representado, ele é indicado por AB e um semi e uma curvinha em cima dele, tudo bem?
Ele quer dizer aí o arco AB, tá bom? Onde esse arco tem medida. Se a gente voltar aqui, ó, tá? Agora eu vou fazer assim, eu vou fazer de verde, tentar fazer de verde. Então, por exemplo, o ponto AB, ó, ele forma exatamente aqui um arco. Oh, não erra não, já filho. Oh, vai. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, eu posso chamar isso aqui, esse arco de quem? De arco AB. Mas, professor, se tem só dois pontos aqui, eu posso ter dois arcos AB. Pois é, tem esse arco AB menor e tem esse arco AB maior. Mas eu tenho certeza que, dependendo da questão, ele vai indicar. Nesse caso aqui, eu tenho um arco AB, BC, CD e DA. Tudo bem? Então, é importante que a gente recorde isso daqui. Galera, alguma dúvida até então? Deixa eu olhar aqui o chat aqui, ver quem é que está falando alguma coisa. Só o Thaleson, né? Tá? Thaleson ainda está na sala, a gente entende, tá bom? Oi. Então, você conseguiu voltar, né, Thaleson? Tá? Então, quando não tivemos dúvidas em relação ao arco ao qual nos referimos, utilizamos simplesmente a notação AB. Por exemplo, agora há pouco, ó, qual é o arco AB que eu estou me referindo? Tem um 2 aqui, né? Então, observa que a circunferência aqui, ó, está traçando vários arcos, tudo bem? Não tem problema nenhum se ele quiser de A até B, passando por N. Ele chamou de ANB, AMB, ó, tá? Não tem problema nenhum, tá ok? Alguma dúvida, gente? Não, né? Vou continuar. Galera, medida linear e medida angular de um arco, tá? Cadê as meninas? Cadê aqui? Eu quero bem que. Oh, passou demais. Eita, meu Deus do céu, pulou demais. Hum. Olha só. Tá, ficar bem aí, mas tá bom. Gente, o que é a medida linear e medida angular de um arco, tá? Vocês poderiam me dizer, ter uma ideia? Então, olha só, a medida linear e a medida angular está diretamente ligado aos arcos. Tudo bem? Deixa eu colocar de novo aqui, ó, fazer um arco aqui, ó, uma circunferência bem bonita, tá? Fazendo que cor? Fazer de azul, tá? Fazer aqui, pam, pam. Ah, tá bom. Tá dando para enxergar bem direitinho, tá? Gente, olha só aqui, ó. Aqui eu tenho o centro de uma circunferência, tá? Observem o que é que eu vou fazer. Considere dois pontos distintos dessa circunferência definida pelo raio. Pã, aqui e aqui. Tudo bem? Gente, o que é que ele define como sendo a medida linear e a medida angular do arco? A medida linear é exatamente aqui, ó, Professor, definido por AB, aqui, ó. A medida linear nada mais é do que o. professor, Oi, tô lhe ouvindo. só uma dúvida aqui, só para confirmar. Então, no caso, o arco é a medida entre A e B, no caso, né? Essa parte aqui de fora, que seria o arco. Isso, a Só para confirmar. distância entre os pontos A e B. Mas nesse caso aqui nós temos duas, né? Esse É, no aqui caso, o que está dentro de do ângulo fora. e o que está fora. Sim, Isso, senhor. muito bem. Olha só o que é que ele diz aqui, ó. Na abertura dessa unidade, vimos que algumas provas de corrida os atletas não ficam alinhados, a fim de compensar a diferença de comprimentos entre as raias. Essa diferença ocorre nas curvas, que são os arcos de circunferência, que aumentam o comprimento à medida que o raio da circunferência correspondente aumenta, tá? Inclusive, eu queria até fazer uma colocação aqui bem interessante, tudo bem? Olha só, o ângulo correspondente ao arco, tá certo? Ó, na primeira, o ângulo correspondente no percurso, tá bom? Ele vai falando de ângulo, tudo bem? Gente, o que vem a ser a medida angular e a medida linear, tá? Essa distância aqui, ó, vou fazer de, deixa eu ver, de verde, tá? Isso aqui, ó. Pã, vamos lá, Jorjão, vai dar certo. Gente, isso que eu destaquei de verde
representa exatamente a medida linear. É exatamente a distância entre o ponto A e o ponto B na circunferência. Na circunferência. A circunferência é essa linha. Isso aqui não é na circunferência. Eu botar um ponto bem aqui, ó, um ponto P. Esse ponto P pertence à região interna da circunferência. Ele não está na circunferência. Já esse arco aqui, tá? Esse ângulo que ele formou para exatamente o ponto B, que eu vou chamar aqui de alfa, esse alfa representa exatamente a medida o quê? Representa a medida angular, tá bom? Então é só isso aqui, tá? Não tem muita coisa para a gente estar falando aqui não, tá bom? Então acho que ninguém tem dúvida, tá? Medida linear do arco e medida angular. O meu objetivo é trabalhar exatamente com eles dois, tudo bem? É uma coisa até lógica. Como é que eu faço para calcular a medida linear? Ora, o comprimento de uma circunferência é total. E o total da circunferência está para quantos graus? Hein? Uma circunferência completa tem quantos graus, hein, gente? 360. 360. 360. Então, significa que a medida linear está diretamente proporcional à medida do raio. Quanto maior for o raio, maior a medida linear e vice-versa. Quanto menor for o raio, menor é a medida o quê? Linear. Vixe, Maria. Que é o que acontece aqui na medida angular e linear, tá bom? Deixa eu colocar uma situação para vocês aqui, tá bom? Gente, lá em Codó, né? Você tá todo mundo em Codó, menos eu, tá? Qual é o nome daquela avenida ali que dá da entrada de Codó, que tem ali, que tem o Mercado do Peixe? Como é o nome daquela avenida? Tem a Feirinha do Peixe? Que vai pro IFMA, que a gente dobra ali lá na avenida que vai pro IFMA direto. Como é o nome daquela avenida? Eu acho que é Santos Dumont. Santos Dumont, né? Vamos lá. Muito bem. Na Avenida Santos Dumont, nós temos aqui, ó, os canteiros centrais, sim, né? E aí, ó, nós temos as duas vias, né? Ó, tudo torto, tá? E aí nós temos as vias das duas mãos. Entendam aqui comigo, tá? Então, imagina só uma parte aqui da Santos Dumont, tá? E aqui tem um retorno, tá bom? Aqui é o canteiro central, que esse nome tá errado. Se é canteiro, tá no canto, canteiro central, o canto no centro, não pode, né? Aí, ó, tá? Tem aqui a pista. Entendam comigo, entendam. Isso é questão de circunferência, tá bom? Isso é questão de circunferência, tá bom? Vocês estão entendendo? Aqui tem a pista, tá bom? Tem aqui uma pista de um lado todo. Uma pessoa vem no carro, nesse sentido aqui, ó, tem um carro, tá? Uma pessoa tem um carro, tá? E ele quer vir nesse sentido aqui, ó, ele quer fazer o retorno aqui, tá? O carro pequeno. Nada não, tá? Uma pessoa tem um carro e ele quer fazer o retorno aqui. Tudo bem? Uma pessoa também está vindo de carro aqui desse lado e quer fazer o retorno. Tudo bem? Me diga uma coisa. Como é que deve ser feito esse retorno, hein, gente? Hein? Cada um tem que fazer o retorno. Eu vou tirar até essa seta que pode estar confundindo. Como é que vai ser feito esse retorno, hein? Esse carro que está vindo nessa direção, olha só, o carro que está vindo nessa direção e esse carro que está vindo nessa direção aqui, tá? Aqui é essa direção e aqui é nessa direção. Esse carro, ele tem que fazer o retorno mantendo a sua o quê? Mantendo a sua direita mais direita possível. Assim como esse carro que está vindo para cá, ele tem que fazer isso. Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Não. Sim. Ou não? Olha só, por quê? Porque o carro, ao estacionar aqui, ó, imagina só que agora ele está aqui, ó, tá? Ele vai conseguir ver quem é que está vindo. Assim como esse estando nessa posição aqui,
ele vai conseguir ver quem é o carro que está vindo nesse sentido. Tudo bem? Mas o que é que acontece em relação à aula que a gente deu hoje de circunferência, hein? O que é que tem a ver isso que eu estou falando com a nossa aula de hoje? Vocês entenderam, né? A lei diz que para você fazer um retorno, você deve manter o máximo da sua direita. Você tem que parar aqui para ver exatamente quem são os carros que estão vindo para cá. Porque se ele entrasse aqui, o outro entrasse aqui, ó, fazer um esboço aqui bem rápido aqui, ó, tá? O que estava aqui, ó, entra para o lado de cá e esse aqui entra para o lado de cá. Tudo bem? Significa dizer o quê? Que esse daqui, a visão ia ser atrapalhada por esse, tá bom? E esse aqui estava tendo a visão atrapalhada por esse. Ninguém ia enxergar como é que estava vendo o sentido do fluxo dos carros. Então, é por isso que tem que ser feito dessa forma. Entenderam? Ó, vai ter um carro aqui e vai ter um carro aqui também. Então, significa dizer que um está atrapalhando quem? O outro, tá? Mas, matematicamente, a lei tudo bem, tá? Mas, matematicamente, isso aí vai dar a condição de que o raio aqui fica sendo bem maior. E se o raio é maior, pelo tamanho do teu transporte e o tamanho da via, pode ser que ele não consiga fazer o retorno por completo. É por isso que muitas vezes alguns carros eles dão a ré, voltam e seguem o percurso. Vocês concordam comigo? A não ser que você faça, tá? O percurso aqui, ó, menor, quanto menor for a curva que ele fez aqui, menor está sendo o raio. Então, ele vai conseguir fazer o trajeto completo de uma única vez, sem precisar dar ré. Mas atenção, gente, não estou dizendo que é para fazer isso, não. Eu estou simplesmente comparando a ideia de comprimento da circunferência, tá certo? Com a ideia de um raio. Vocês entenderam, gente, o que eu quis colocar? Sim ou não? Sim. Sim. Oi. Oi. Então, vamos dar continuidade, né? A ideia de medida linear e medida angular tá tranquila, né? O negócio agora é aprender como é que a gente faz essas medidas, tá bom? Então, vamos lá. Gente, olha só. Aqui, ele deu a medida do ângulo de 65 graus, tá? Deu uma medida de um raio de 3 centímetros e de 5 quê? Centímetros. A gente já sabe que a medida angular é 65 graus. Olha, o que foi que a gente falou agora há pouco? Que o comprimento de uma circunferência é dado pela expressão 2 vezes π vezes o r. Assim, o π todo mundo sabe, né? Que por aproximação, o valor do π é igual a quanto? 3,14. Tudo bem? Então, eu não queria que vocês aprendessem fórmula, não, tá? Então, olha só. Esse 2πr, tá? Esse 2πr, essa fórmula do comprimento, está para quanto? Está para 360 o quê? Graus. Sim ou não? É ou não é? Sim. Sim, né? Então, ó, 2 vezes o π, eu não queria colocar esse 3,14, mas é o jeito. 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é quanto o primeiro raio? 3 centímetros. Está para quanto? Está para 360 o quê? Graus. Então, 65 graus está para quem? Está para x. Aqui é exatamente o comprimento, tá? E aqui é exatamente quem? O ângulo. Tá bom? Então, gente, tem alguns livros que trazem essa fórmula. Eu não gosto que meus alunos estejam fazendo isso por fórmula. Fórmula já está explicado que é um dos vários motivos que faz com que o aluno não aprenda, porque muitos querem decorar, os que decoram não sabem como é que aplica, então é muito mais fácil você entender, às vezes, como é que se chega numa fórmula ou na expressão sem a necessidade de fórmula, tudo bem? Então, aqui você faz uma regra de 3 bem simples. Quem é que seria x? Seria igual a quanto? Seria 65 vezes 2 vezes 3,14 vezes 3. Isso aqui tudo dividido por quanto? 360 graus, tá bom? Eu não vou fazer, tá?
65 vezes 2, 130. 130 vezes 3 dá 390. 390 vezes 3,14, eu não vou fazer as contas, e depois de tudo dividir por 360. Você faria esses cálculos, tá bom? E aí daria exatamente que o comprimento X, tudo bem? Lembrando que aqui a unidade que você colocou foi em quê? Foi em centímetro. Na pergunta, ele dá dois arcos, não é verdade? Um de 3, um de 5 centímetros. Ele coloca exatamente o quê? Arcos diferentes, desculpa, o mesmo arco para raios o quê? Diferentes. Um de 3 centímetros e de 5 centímetros. Vou fazer uma pergunta aqui. Como é o nome das circunferências que possuem o mesmo centro, hein, gente? Como é o nome dessas circunferências aqui, que estão aqui no livro? Que possuem o mesmo centro, como se fosse um alvo de arco e flecha. Vocês lembram como é o nome dessas circunferências? Eita, valendo um jantar no IFMA. Um almoço. Concêntricas. Concêntricas. Muito bem, meu pai. Quem foi que falou? Abner. Abner. Abner, quando a gente voltar, você vai ter um almoço grátis no refeitório do IFMA, tá? Eita. Concêntricas. Tá bom? Tô com saudade. Tô com saudade de almoçar no IFMA, almoçar e jantar, tá? Mas essa pandemia, a gente sente saudade de muita coisa. Tudo bem? Gente, alguma dúvida até aqui? Não, né? O que difere o livro das aulas é exatamente isso aqui, a forma de você ser bem mais rápido, tá? O livro, ele traz muitos detalhes, tá bom? E aí eu quero finalizar minha aula falando desse cara, o radiano. Gente, o ângulo, tá? Ele tem medida. E o arco também. O arco, ele pode ser medido em graus. Você já ouviu falar em grado? A unidade de medida dos ângulos? Hein? Vocês lembram quais são as unidades de medida do ângulo? Vai ter quem? O grau. O grau, o que é um grau, hein? O que é o grau? É 1 sobre 360, uma circunferência dividida em 360 partes. O que é o grado? É um ângulo de 90 graus dividido em quanto? Em 100 partes. Um ângulo reto dividido em 100 partes. Ali é o grado, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar aqui de radiano, tudo bem? Olha o que é que ele diz aqui. Além do grau, outra unidade para medir o ângulo e arco é o radiano. O que é um radiano? Um arco cuja medida é 1 radiano que tem o mesmo comprimento do raio de uma circunferência que o contém. Entenderam o que é um radiano? Um arco cuja medida é 1 radiano tem o mesmo comprimento que o raio da circunferência que o contém. Entenderam? Não. É. Rapaz, mas essas Mandou. definições do livro, gente, é complicado, tá? Então, tá aqui uma circunferência. Olha para cá, tá? Olha só. Professor, Ana, oi. é tipo se um raio fosse de 5 centímetros, o O arco também de 5 centímetros. seria centímetros. Ah, sim. Isso, muito bem. O que é o radiano? Tá certo? Um radiano, tá? Um rad, representado por um rad, nada mais é do que esse comprimento, tá certo? Ó, esse comprimento, isso aqui é raio, aqui também é o quê? Raio. E esse comprimento de A até B seja exatamente a mesma medida de quem? Do raio, tá? O que é um radiano? Um radiano nada mais é do que um ângulo central, a medida de um ângulo central, chamado de um rad, que é a medida angular, tá? Em que o comprimento do arco, medida desse comprimento do arco aqui, bem aqui bonitinho, tem a mesma medida do raio desta circunferência. Tudo bem? Olha só o que é que ele diz, ó. A medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio é chamada de radiano. O radiano é a unidade de medida padrão para
ângulos na circunferência, tá bom? Então, ó, esse pedaço aqui representa, ó, tá aqui o tamanho do raio, aí eu estico o arco, então aqui representa um ângulo central de 1 radiano, tá bom? Vamos calcular a medida de alfa em radiano, tá bom? Aí ele coloca alguns exemplos aqui, tá bom? Olha só, C1, ó, medida do arco, tá aqui, ó. Ele coloca 1 está para 5, e alfa, 1 sobre alfa é igual a 5 sobre 8, ó. 1 radiano está para 5, então 8 vai ter quantos radianos? Então, ó, se 1 radiano equivale a 5 centímetros, então 8 centímetros vai ser um valor aí, dá 1,6, meio pelos extremos, tudo bem? Mas, bora passar para frente. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é exatamente falar da relação que vai existir agora entre esses dois elementos. Da medida do raio, tá bom? Do arco de radiano com o comprimento, tudo bem? Olha o que é que ele diz aqui, ó. O desenho aqui tá muito claro, tá, gente? Nós estamos na página 13 do nosso livro. Olha o que é que ele diz, ó. Uma circunferência de raio R tem ângulo central de quanto? De 360 graus. E comprimento C, 2πr. Isso aqui não tem nenhuma dúvida, né? Já falamos, o comprimento de uma circunferência... Oh, não é assim não. O comprimento de uma circunferência total é 2πr, e ela está para um ângulo total de quanto? 360 o quê? Graus. Tá bom? Comprimento da circunferência total para um ângulo central de 360. Vamos obter a medida da circunferência em radianos com a seguinte regra de 3. A medida de 1 radiano, ó, 1 radiano, está para o quê? A medida do raio. É ou não é? Porque o comprimento dela é a mesma medida do raio, então 1 radiano está para o raio. Assim como 2πr, tá? Que é o comprimento total da circunferência, vai estar para um valor o quê? X. Sim ou não? Então, eu vou ter, ó, que x vezes r é igual a 2 vezes π vezes r vezes 1. Então, quem é x? X vai ser 2 vezes π vezes r, 2 vezes 1, 2, né? Sobre quem? Sobre r. Eu corto r com r, e eu vou ter que x é igual a quanto? 2π, o quê? Radianos. O que foi que eu fiz aqui, hein, gente? Eu simplesmente calculei o quê? O comprimento total de uma circunferência, em outras palavras, 360 graus. O arco central equivale a 2π, o quê? Radianos. Tudo bem? O comprimento total de uma circunferência em radianos é exatamente igual a 2π radianos. O que acontece? A medida de uma circunferência 360 graus é 2π radiano. Acabei de falar. O que equivale a dizer que π equivale a quanto? Se π, 2π radiano é igual a 360, 360 graus sobre 2 é igual a quanto? Π radianos. Consequentemente, π radiano é igual a quanto? 180 graus. Professor, o senhor está querendo dizer que 3,14 radianos é 180 graus? Sim, tá? Mas muita atenção. A partir de agora, gente, atenção, atenção. A coisa mais importante que eu vou falar na aula todinha vai ser agora. Pelo amor de Jesus Cristo, tá? Se eu colocar π radiano, pelo amor de Deus, não vá botar 3,14, não. O pi equivale a quanto? 3,14. O número irracional equivale a 3,14. Mas a partir do momento que eu faço π radianos, isso aqui vai equivaler a quanto? 180 graus. Qual é a diferença, professor? Nesse primeiro caso, eu vou utilizar π igual a 3,14, quando eu calcular a área ou comprimento, área do círculo ou comprimento da circunferência. E eu vou estar utilizando π radiano quando eu estiver trabalhando com arcos na circunferência. Tudo bem, gente? Sim ou não? Π radiano, ponha 180 graus.
Só π equivale a quanto? 3,14. Tá ok? Tudo bem, gente? Então, é o que ele está querendo colocar aqui. Aí, gente, é que nós iremos, a partir de agora, fazer as devidas transformações. Como assim? Professor, Oi, diga, estou lhe só ouvindo. uma dúvida. Então, o diâmetro é quando dois raios passam pelo mesmo círculo, formando o Vamos diâmetro, no lá. caso, é isso, né? Pronto. Tá aqui. Vamos lá, vamos lá, Beleza. vamos lá. O diâmetro é o segmento que liga dois pontos da circunferência, obrigatoriamente passando por onde? Passando pelo Pelo centro. meio. Ah, Beleza. pelo E se centro. pelo centro, desculpa. Pelo centro. Aí, Tá aqui. vamos. Ó, aqui é o Beleza, diâmetro, AB. exato. Aí, no caso, basicamente, resumidamente, de uma forma bem resumida, assim, que eu tentei entender na minha cabeça, que no caso, o pi radiano é metade de um, que no caso é 180, Pronto. e a outra Isso. metade é 180, tipo isso. Isso. Esse Bem ângulo aqui resumidamente. central que é quanto? 180 graus de cada lado, que é a mesma coisa de quê? Pi Pi radiano. radianos, Sim, sim, então era só isso tá? mesmo. Que Ah, representa exatamente esse comprimento aqui, que eu não vou fazer bem bonitinho, não. Olha, está ficando, olha, ficando ligeiro, tá? Que é exatamente essa medida. Tudo bem? Então, gente, é importante que a gente entenda o quê? O que é que representa, olha só aqui, ó. O que é que representa um quarto de volta? Um quarto de volta representa 90 graus. Sim ou não? Porque uma volta representa quanto? 360 graus. Sim ou não? Um quarto de volta, 360 graus. Um quarto de 360, um quarto de 360, 360 dividido por 4 é quanto? 90 graus. E 90 graus em radiano representa o quê, hein, gente? 90 graus representa o que em radiano? 90 graus é um valor em graus. E em radiano representa π sobre quanto? 2 radianos. Sim ou não? Quanto é π radiano? 180. Quanto é 180 dividido por 2? 90. Sim ou não, gente? Sim. Quanto é meia volta? Ora, se uma volta é 360, meia volta é quanto? 180 graus, que é quem? Π radianos. Tudo bem? Quem é 3 quartos de volta? É 3 quartos de quanto? 360. Quanto é 360 dividido por 4? Dá 90. 90 vezes 3? 270 graus. Quem é 270 graus em radiano, hein? Hein? Ah, professor, tá bem aqui. 3π sobre 2. Não. Eu quero que você diga. Por que que 270 graus é 3π sobre 2? A partir de agora, gente, vocês irão fazer de maneira bem simples através de uma regra de 3. Se π radiano equivale a 180 graus, então 270 graus equivale a quem? A x. Quem é x? 270π dividido por quanto? Por 180. Corta zero com zero. Dá para dividir aqui tudo por 9. Então, quem é x? 27 dividido por 9, 3. 3 o quê? Pi. 18 dividido por 9, 2. Cuidado. Põe a palavra radiano. Então, 270 graus equivale a quem? 3π sobre 2 o quê? Radianos. Tudo bem? Gente, a gente vai trabalhar muito, tá? Isso aqui vai se tornar-se um cálculo imediato na cabeça de vocês, tá bom? Eu gostaria que vocês procurassem responder, tá ok? Algumas páginas dessas transformações, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Não, foi o seguinte, eu já fiz essa lista, eu vou colocar uma lista de questões lá no Classroom e já já eu compartilho com vocês, tá bom? Deixa eu minimizar, deixa eu olhar para vocês, tá? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Foi bem produtiva, eu espero que todos vocês tenham entendido. Tudo de bom para vocês. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo de WhatsApp,
podem estar fazendo qualquer pergunta, tudo bem? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente! Tchau. Tchau.